Atraso em obra é uma daquelas dores de cabeça que todo mundo na construção civil conhece bem, não é mesmo? Mas e se a verdadeira causa, aquela que muitas vezes passa batida, não estiver lá no canteiro, mas sim nos números, no fluxo de caixa? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo na conexão invisível que pode definir o sucesso ou o fracasso de um cronograma. Pois é, essa pergunta aqui, ela vai direto ao ponto, né? Quantas vezes aquele plano, lindo, perfeito no papel, parece que simplesmente se desfaz na realidade do dia a dia? Fica aquela sensação de que tá faltando uma peça-chave nesse quebra-cabeça. A boa notícia é que hoje a gente vai encontrar essa peça. Juntos. Olha só o nosso caminho. Primeiro, vamos entender por que, sem caixa, o cronograma vira ficção. Depois, vamos ver o caixa como o oxigênio do projeto e como criar um radar de gestão. Daí, a gente desce para o canteiro para planejar a vitória, entende o projeto como um organismo e, no final, traça o próximo passo estratégico. Vamos lá? Então, vamos direto ao que interessa. Aquele cronograma físico, sabe? O documento que todo mundo olha, acompanha. Ele é só a ponta do iceberg. Ele é um sintoma. A verdadeira saúde ou a doença de um projeto está escondida em um lugar bem mais fundo. Essa frase, nossa, ela resume absolutamente tudo. É para parar e pensar em todos os cronogramas detalhados, todas as planilhas que já vimos. Sem o combustível financeiro para fazer a coisa andar, eles não passam de uma lista de desejos, uma bela obra de ficção. Pensa bem, as equipes estão lá, focadas nas tarefas, nos prazos, na concretagem, na alvenaria, mas o motor que de fato impulsiona cada tijolo assentado, cada viga que sobe, é o dinheiro disponível para pagar material, mão de obra, equipamento. Se esse motor não tem combustível, ele simplesmente para. Agora vamos usar uma imagem bem forte. Se o dinheiro é o combustível, o fluxo de caixa é o oxigênio. Sem um fluxo constante, entrando e saindo na hora certa, o projeto ele não consegue respirar. E o que acontece com algo que não respira? Uma hora para. E aqui entra um termo técnico que é crucial entender, a medição. De um jeito bem simples é o seguinte, é o processo de comprovar o que já foi feito para poder, enfim, emitir a nota fiscal e receber o pagamento. É como se fosse o portão por onde o oxigênio financeiro entra no projeto. E aqui é que o problema começa a ficar sério. Um atraso que parece só uma coisinha administrativa, um papel que faltou assinar, um e-mail que não foi, isso tem consequências físicas devastadoras lá na frente. Um atraso na medição não é um problema de burocracia. É o começo da asfixia financeira da obra. É um efeito dominó, sabe? Implacável. Uma peça derruba a outra. Começa com a medição que atrasa. Isso, claro, bloqueia o faturamento. Sem dinheiro novo entrando, o caixa que existe vai se esgotando. E sem caixa, o canteiro para. É uma sequência lógica perigosa e que, infelizmente, acontece todo santo dia em obras pelo Brasil. E olha, isso não é só uma prática do mercado, não. Não está na lei. O nosso Código Civil é bem claro quanto a isso. A falta de pagamento dá à construtora o direito legal de parar os trabalhos. Ou seja, a ligação entre a falta de caixa e a obra parada é direta, é imediata e tem amparo legal. Tá, mas como é que isso aparece lá no dia a dia, na poeira do canteiro? É a falta de cimento, é a equipe de braço cruzado esperando o material chegar, é ter que usar um equipamento que não é o ideal porque não tem dinheiro para o certo. São aquelas interrupções constantes, a produtividade que despenca e a pressão que acaba gerando erro e retrabalho. É a receita completa para o caos. E isso não é achismo, não. Existem estudos reais de produtividade que mostram exatamente essa dor. Eles apontam equipe reduzida, pausas frequentes e questões administrativas como grandes vilões do andamento da obra. Mas se a gente parar para pensar, o que são todas essas coisas senão sintomas diretos de um fluxo de caixa doente, que não está nutrindo a obra como deveria? Ok, já deu para entender o tamanho do problema. A falta de caixa simplesmente paralisa a obra. A grande questão é, como evitar ser pego de surpresa? Como é que se sai desse modo de apagar incêndio o tempo todo para finalmente assumir o controle? A resposta está em ter um bom radar. A gestão, no fim das contas, se resume a comparar esses dois mundos. De um lado, tem o mundo ideal do planejamento, o orçamento, a previsão financeira. Do outro, o mundo real, o saldo na conta, o caixa do dia a dia. O perigo mora justamente no abismo que pode se abrir entre esses dois. E esse comparativo simples, visual, ele é a ferramenta mais poderosa para enxergar esse abismo. De um lado, o que foi planejado ter em caixa, do outro, o que realmente tem. Quando a barra da realidade fica abaixo da barra do previsto, o alarme tem que soar.
Esse é o radar. É ele que permite enxergar a tempestade se formando muito antes dela desabar sobre o canteiro. Agora vamos para o coração da estratégia. A virada de jogo de verdade não acontece só nos relatórios financeiros, mas na mentalidade que se leva para o dia a dia da obra. Toda grande construção começa pela fundação, certo? É ela que sustenta tudo. Da mesmíssima forma, cada pequena tarefa da obra precisa ter uma fundação financeira sólida para garantir que uma vez que ela comece, ela tenha como terminar sem interrupção. E essa frase aqui, ela muda o jogo. Planeje no canteiro para vencer. O que isso quer dizer na prática? Que cada etapa, cada serviço só deve começar se existir a certeza de que há caixa para terminar. O início viável não é sobre ter o material para o primeiro dia de serviço. É sobre ter o recurso garantido para chegar até o último dia. É isso e somente isso que garante uma obra no prazo. É preciso entender isso de uma vez por todas. O fluxo de caixa é vivo. Ele pulsa. Ele não é um relatório estático que se olha uma vez por mês. Ele é o combustível que precisa ser injetado constantemente para manter a obra abastecida, andando no ritmo certo, no prazo certo. E para a gente amarrar tudo isso que foi conversado até agora, vamos usar uma última analogia. Uma imagem mental que vai ajudar a gravar essa mensagem central de um jeito que não se esquece mais. Depois de tudo isso, qual é a grande sacada? Qual é a forma certa de enxergar um projeto para conseguir gerenciá-lo da melhor maneira? Pensa nisso por um instante. Um projeto não é uma máquina que a gente pode simplesmente ligar e desligar quando quiser. Não, ele é um organismo vivo. O cronograma dá a estrutura, ele é o esqueleto. Mas o fluxo de caixa, o fluxo de caixa é o sangue que nutre cada parte desse corpo. Se o sangue não circular direito, os braços e as pernas, que são as equipes e as frentes de serviço, eles simplesmente param de funcionar. Bom, agora que essa conexão entre o caixa e o cronograma está bem clara, a pergunta que fica é: qual é o próximo passo? Como é que se transforma todo esse conhecimento em resultado concreto, em obra no prazo? Os objetivos são claros, não é? Entregar obras no prazo, aumentar o lucro, diminuir o estresse e construir uma reputação de confiança no mercado. Alcançar tudo isso exige método. Para implementar essa visão estratégica numa empresa, o próximo passo é buscar uma orientação especializada. Peça mais informações e descubra como o professor Alex Amarante pode ajudar engenheiros, executivos e donos de construtoras a transformar a gestão do fluxo de caixa no seu maior diferencial competitivo. Chegou a hora de fazer do cronograma uma certeza, e não mais uma obra de ficção.